Outros pensam que Pedro representa o que restou daqueles corajosos cavaleiros andantes da Idade Média, que saíam pelo mundo a corrigir a injustiça e a socorrer os necessitados, não dispensando a força do braço, o fio da espada e os artifícios da inteligência. Será que passou por aqui? Será que passou acolá? Ou é na cabeça de alguém que Pedro Malas Artes está? Para viver grandes aventuras, é preciso se inspirar em histórias bem marotas que agora vamos contar. Era o último dia do ano. E, como todo mundo, o Pedro queria festejar a passagem, comendo, dançando e cantando. É tempo de festa! Mas ele não tinha um centavo para comemorar, para matar a fome, e também não tinha sido convidado por ninguém. Ele queria tanto cantar e dançar, era o que ele mais gostava de fazer, sabe? E esse Pedro gosta de uma festa. Ao anoitecer, ele foi até um bar próximo do cemitério para ver se fazia ali alguma amizade
com alguém para ter alguém para confraternizar. Quem sabe, né? Alguém até o convidasse para festejar o ano novo. No bar, ele avistou 2 homens jogando baralho. Tentou entrar no jogo, mas não deixaram, porque ele não tinha nenhum dinheiro para apostar. Então puxou uma moda de viola, mas ninguém quis cantar. Mesmo assim, como não tinha para onde ir, resolveu sentar numa mesa e ficou por ali, dando uma de que estava tomando um sol e ouvindo a conversa dos outros. E foi assim que ele soube que os homens faziam parte de uma quadrilha de ladrões foragidos da polícia. Nossa, que perigo! Depois de várias rodadas de jogo e de muita bebida, os homens começaram a falar de suas façanhas, roubos e contar vantagem. Cada um se dizia mais homem do que o outro. E assim seguia um misto de conversa e discussão. Quando estava quase chegando meia-noite e um deles lançou um desafio. Bem, vamos ver quem é o mais macho aqui. Eu vou colocar nessa mesa 100 moedas e vou lançar o desafio. Quem aqui tiver coragem de ir buscar um osso lá no cemitério vai ganhar todas as moedas. Mas é preciso muita coragem mesmo. Bom, os outros homens que estavam por ali no bar, que também se diziam valentões, cada um foi levantando e colocando as moedas ali na mesa e dizendo: bom, eu quero só ver quem é o mais valentão aqui e também vou colocar 100 moedas. Eu só não vou no cemitério em respeito aos mortos. O outro foi a mesma coisa e assim o monte só foi crescendo e o Pedro, que não era bobo nem nada, começou a ficar de olho no monte. O Pedro lá, só espiando a conversa. Até que chegou uma hora que eu não sei se era mais valente ou mais interessado, resolveu criar coragem e ir até o cemitério pegar o tal osso. E o Pedro não deu outra, tratou de arrumar um lençol e ficar esperando o valentão lá na porta do cemitério. Foi então que o homem chegou lá, pediu licença para os defuntinhos, resolveu pegar o osso emprestado, prometendo que ia devolver depois. E foi saindo de fininho. Mas foi nessa hora que o Pedro resolveu pular na frente do homem e dar um susto nele daqueles. Esse Pedro, hein? Eu queria estar lá e ver. A hora que o cara chegou pra pegar o osso, o Pedro apareceu e o cara... Ai, meu Deus do céu. Ele gritou: devolve meu osso! Pois é. Todo mundo ficou morrendo de medo, foi um alvoroço só e na correria para correr do defunto, o povo esqueceu um monte de moeda que o Pedro, feliz da vida, resolveu pegar para comemorar o seu ano novo. E fez a festa, hein? Pois é. Bom, e como já estava muito tarde, né? O Pedro precisava arrumar um lugar para dormir. Ele foi caminhando por uma estrada deserta, porque ainda estava assim, bem longe da cidade. Tentando encontrar um teto onde ele pudesse abrigar do frio e da garoa da noite. Nas rodas das conversas dos homens, o Pedro tinha escutado que tinha uma única casa na estrada que estava abandonada havia muitos anos e que era mal assombrada. Mal assombrada? Embora ele tinha dito que não acreditava muito nessa coisa de assombração, não. Mas como não tinha para onde ir, ele
resolveu ir lá para essa casa, né? O coitado não tinha escolha, né? Precisava se abrigar. Pois é, ele estava cansado e resolveu passar pela porta. Mas mal passou a porta, e embora a casa fosse abandonada, as luzes se acenderam. Mas o Pedro não se intimidou com isso não. No lampião havia querosene, no fogão a água estava fervendo e ele resolveu pegar, despejar na bacia e lavar os pés. Trocou de roupa, vestiu a roupa que tinha lá na casa, tomou a sopa que encontrou pronta e quente em cima do fogão e confortavelmente deitou na rede que estava enganchada na parede. Oh, descansinho bom! Pois é. Quando ele estava assim quase se ajeitando para dormir, já tinha passado da meia-noite, né? Acordou assustado com uma voz cavernosa que parecia vir do além. E a voz disse assim: Eu caio. Eu caio? Isso mesmo. E o Pedro? Morto de pavor, olhou para um lado, depois olhou para o outro e não viu nada. Nada? Nadinha. Benzeu se arriscou a dizer: Caia com Deus. Então foi nessa hora que o forro se abriu e caiu de lá uma ossada de perna e bem em pé de um homem. Caiu em cima do Pedro? Pois é. E a voz ameaçou novamente: Eu caio. Eu caio. E de novo, o Pedro, com medo, disse: Caia com Deus. E repetiu fechando os olhos. Ai. Foi então que caiu outra ossada da outra perna, bem do lado da anterior. Ai. E assim, toda vez que o Pedro respondia, mais uma parte do esqueleto caía. E toda vez que uma caía, se juntava a outra parte, cada qual no seu lugar. Agora eu que tô ficando com medo. A ossada do crânio foi a última a despencar. Então, o esqueleto riu, batendo os ossos e os dentes. Agora quem tá batendo os dentes sou eu. O Pedro, todo apavorado, perguntou: Mas o que você quer de mim? E o que ela queria? Essa caveira? E a voz, que agora não estava nem tão rouca assim, estava mais alegre do que rouca, disse para o Pedro: O Senhor poderá me livrar do peso que arrasto pela eternidade. Eu? Disse o Pedro. Sim, vago pelo além-mundo sem descanso. Pois quando eu era vivo, enterrei um balde cheio de moedas de ouro bem ali na soleira da porta. Enquanto alguém não desenterrar esse dinheiro, não terei sossego. E o Pedro? O que ele fez? Bom, se o senhor quiser, eu posso ajudá-lo nesse desejo. E o esqueleto disse: Só você tem coragem de me atender. Os outros nem vinham aqui, ou se vinham, saíam correndo de pavor de mim. E o Pedro disse: Pode contar comigo, seu esqueleto. E o esqueleto disse: Cave a terra, arranque o balde de moedas, dê a metade aos pobres e fique com o resto. E o Pedro atendeu ao pedido. Deu metade aos pobres, como havia combinado, e mesmo assim, com a outra metade,
ficou tão multimilionário que nunca mais precisou trabalhar na vida. Esse Pedro, hein? Passou um sufoco, mas ficou rico, hein? Onde mais essas aventuras irão levar o Pedro, hein? O Pedro ficou muito rico quando desenterrou o balde cheio de moedas de ouro da alma penada. Ele ficou milionário, mesmo tendo distribuído metade do dinheiro aos pobres. Dizem que foi até o céu e o inferno, e quando voltou, sua primeira providência foi dar a outra metade aos necessitados. Virou pobre de novo, pobre como sempre viveu. Como quer que seja, não há quem desconheça Pedro Malas Artes. Ficou conhecido em todo o mundo e vive na memória dos meninos de toda a parte. As mesmas aventuras e o mesmo espírito com nomes e roupas diferentes. No Camboja e na Ásia é conhecido como Quang Alev. Os meninos bengalis o chamam de Pawan Chatterjee. Na África, entre os tribos Gurmachê, ficou conhecido como Phontian Doua. Na Europa do Norte, do Centro e do Leste, as crianças o chamam Eulias Pingel. Na Itália, Bertoldinho. Na Espanha e na América Espanhola, seu nome é Pedro Urdemales. Como acontece com toda a gente, lá um dia acordou com saudades do lugar onde tinha nascido. Estava cansado de correr o mundo. E com o coração aos pulos, apressou os passos, correu para casa, onde teve a boa fortuna de encontrar sua mãezinha, que o encheu de mimos e agrados. E querem saber de uma coisa? Disse o Pedro. O mundo é grande e belo, mas nem é tão grande, nem é tão belo como o quintal da casa onde a gente tenha nascido. E assim nós seguimos, procurando muito encontrar O Pedro ou as aventuras? Onde está um, o outro está. que só venturosas sejam as benditas aventuras. Nesta Kombi tão formosa, que bem-venturas fulguras. Thank you.